Bom, eu tinha prometido desde sábado uma história especial. E realmente é uma história especial porque ela é desconhecida aqui no Brasil. É uma história minha, da minha vida, o que eu raramente conto aqui, mas eu acho que ela merece ser contada porque essa semana eu celebro 10 anos da notícia que eu recebi, com grande honra, e daqui a menos de um mês, um pouco mais, não, dia 15 de junho, eu celebro 10 anos do evento. E o que é esse evento? Esse evento foi a minha eleição surpreendente, foi uma coisa muito surpresa, que eu recebi com grande felicidade e emoção, mas a minha eleição para a Academia Francesa de Ciência. Aquela mesma, criada por um certo, o prédio atual do Institut de France, chamado La Coupole, onde eu recebi o meu diploma de membro da Academia Francesa como membro estrangeiro, porque existem, acho que 44 membros vitalícios franceses, uma vez eleita para o resto da vida, e existe um grupo similar de cientistas estrangeiros, que são eleitos pelos membros franceses da Academia. E na semana do dia 14 de maio, eu recebi a notícia que eu tinha sido eleito. Só que aí falaram que a cerimônia, que é uma cerimônia espetacular, que eu vou descrever a vocês, seria realizada na Coupole, no Institut de France, o prédio que o Napoleão, um certo Napoleão, construiu para abrigar a Academia Francesa, que é uma das mais antigas do mundo, junto com a Academia do Vaticano, que é uma outra história que eu vou contar a vocês, porque eu fui eleito para aquela academia, mas teve um rolo total, muito interessante, que eu descrevi no meu livro Made in Macaíba, mas eu vou contar para vocês aqui também. Pois bem, no dia que eu recebi a mensagem, quando o momento de euforia e felicidade passou, eu parei e olhei a data, 15 de junho, não é possível. Os caras fizeram isso de propósito. 15 de junho de 2010, para quem não lembra, era o jogo de abertura da Copa do Mundo do Brasil contra a Coreia do Norte, na África do Sul. Eu falei, meu Deus do céu, que horário vai ser essa abertura? Porque eu até hoje, em todos os meus anos de vida, jamais perdi um jogo de abertura do Brasil. Nem quando eu tinha 1 ano, em 1962, Dona Giselda pôs o jogo no rádio e eu ouvi o jogo, sem nem lembrar do que aconteceu, evidentemente, mas eu estava lá ouvindo no meu bercinho o jogo do Brasil na abertura da Copa de 62. Pois bem, me informei com o Institut de France e me disseram que a cerimônia seria de manhã, uma cerimônia longa, porque todos os novos membros estrangeiros têm que falar, e as falas são curtas, mas como vocês devem saber, cientista adora falar, e muitos cientistas adoram falar muito além do tempo alocado em cerimônias como essa. Pois bem, fiz um plano. Fiz um plano porque o jogo começava mais ou menos a meio-dia, no horário de Paris, e eu já tinha combinado de estar com os meus amigos lá, o meu filho mais novo, Daniel, e 2 dos meus grandes amigos, o grande matemático egípcio-suíço Ronald Sicurel e sua mulher Liliane, estariam comigo em Paris. E nós combinamos que iríamos pontualmente ao meio-dia assistir o jogo do Brasil e da Coreia num restaurante cruzando o Rio Sena, na frente do Institut de France, La Coupole. Havia uma brasserie que nós combinamos de logo depois da cerimônia ir lá assistir. Bom, fui para Paris, me preparei e quando eu cheguei lá eu senti que seria muito importante, apesar de eu não ser uma pessoa que fala francês fluentemente, eu estudei francês, mas o meu francês é muito pobre, que seria uma coisa absolutamente especial se eu pudesse, diferentemente de todos os outros colegas que eu já sabia, os americanos que foram eleitos, por exemplo, que nunca falariam em francês, falaram em inglês os seus discursos, eu queria falar em francês. Então eu pedi para o meu grande patrono francês, grande amigo de muitos anos, Henri Korn, que basicamente foi quem me indicou, eu descobri depois, para a Academia Francesa. Eu lhe agradeço há 10 anos por essa gentileza e todo o apoio, todo o trabalho que ele teve pela minha candidatura. O Henri Korn se ofereceu para traduzir um discurso que eu escreveria em inglês, e aí eu poderia estudar esse discurso por 2, 3 dias em Paris e poder falar em francês durante a minha cerimônia de introdução à Academia Francesa. Pois bem, chegando em Paris, eu já tinha escrito no avião esse discurso, fui na casa do Henri Korn, lá perto da Academia Francesa, ele é membro também, e ele mora muito perto, numa região sensacional de Paris, que é uma das cidades que eu mais adoro no mundo,
E passamos uma noite lá, com um vinho francês espetacular, na sala de estar do meu amigo, escrevendo esse discurso. Faltavam 3 dias para a cerimônia e para o jogo da abertura da Copa do Mundo. Pobre do meu filho Daniel percebeu que a coisa ia ser feia nesses 3 dias, porque do minuto que eu saí da casa do Henry Corner até a cerimônia na manhã do dia 15 de junho, eu passei a estudar esse discurso e a pronúncia de francesa com uma obsessão típica dos Nicoleles. E todas as noites o meu pobre filho era obrigado a ouvir esse discurso em francês e evidentemente ele não fala francês, mas ele foi a cobaia. E também o meu grande amigo que chegou na cidade, o Ronald Sicurel com a sua mulher, me ajudando no lobby do hotel a ter certeza que a minha pronúncia era perfeitamente correta, ou próxima de ser. Claro que não foi, mas eu fiz o meu melhor. Pois bem, no dia da cerimônia, eu vou lá com preocupação grande, né? Porque evidentemente é uma cerimônia inesquecível. É um dos poucos lugares no mundo onde você entra numa academia, num prédio onde os cientistas estão congregados, escoltado por uma guarda especial de honra napoleônica, desde os tempos do Napoleão, onde você assina um livro como novo membro da academia, em que eu pude assinar e colocar lá a minha cidadania brasileira, emocionante, e você fica, antes de entrar, cercado pelos guardas de honra da Academia Francesa, em fila única, todos os novos membros da academia, tanto os franceses, acho que não havia um apenas, e todos nós outros estrangeiros. Você fica num salão à espera do momento que o presidente da academia chama, né, os novos membros a entrarem numa procissão dentro da cúpula, para dentro da cúpula, e eu estava lá e vi um dos meus colegas, que seria também introduzido à academia, um matemático, que depois eu descobri era um dos matemáticos mais famosos do mundo, não conseguindo dar um nó na gravata, porque depois ele me explicou que ele nunca usou gravata na vida. Então, tanto eu como um dos maiores químicos orgânicos do mundo, da Harvard University, nos encarregamos de conseguir ajeitar a gravata do nosso amigo matemático e fomos, logo depois, ele todo feliz por usar essa gravata pela primeira vez, fomos todos nós nessa procissão cercados pelos guardas vestidos com a sua uniforme de gala e com as suas lanças especiais para saudar os novos membros da Academia de Ciência. Chique no último, diria minha avó, que nasceu lá na Alta Jaboticabal, na Grande Jaboticabal. Pois bem, entramos lá e de repente bateu a sensação de que, será que sou eu mesmo que eles convidaram para ser membro da Academia de Ciência? Será que é o bisneto de Dona Ada, o trisneto de Dona Paulina, que saiu da Itália com uma mão na frente e outra atrás, grávida, que deu à luz a Dona Ada, que não acreditava que o homem chegou na Lua, que era a mãe de Dona Lígia? Será que o neto de Dona Lígia, que aprendeu a ler Madame Bovary na rede do escritório de Dona Lígia com a gata Michele no seu colo, será que era esse mesmo, o filho de Dona Giselda, que os caras tinham eleito para a Academia Francesa de Ciência? Bateu a paura. Porque do meu lado esquerdo, que foi o primeiro a falar em nome dos novos membros da academia, todos nós falamos 5 minutos, era o tempo alocado, menos o matemático e a bióloga de drosófila alemã, que falaram até o fim do mundo, 25 minutos, eu já vou falar para vocês. Mas enfim, quando eu olhei para o lado, tinha o cara que tinha acabado de descobrir, ou tinha descoberto, perdão, o primeiro planeta fora do sistema solar. O primeiro exoplaneta jamais descoberto foi por esse astrofísico da Universidade de Genebra, ficou meu chapa durante a cerimônia, tomamos muita champanhe antes da gente entrar lá na Copole juntos, e que ganhou o prêmio Nobel há 2 anos atrás. Do meu outro lado, tinha esse matemático maluco, que quando chegou a vez dele falar, o presidente sempre falava, vocês têm 5 minutos para agradecer a academia, o povo francês, né, o Institut de France. Então, o professor de astrofísica, muito delicado, falou menos de 5 minutos. O outro químico orgânico americano, em inglês, falou 5 minutos. Outros 2 professores falaram no seu tempo alocado, mas quando o matemático começou a falar, ele não parou mais. E
ninguém entendeu absolutamente uma palavra do que ele disse, nem mesmo o meu amigo Ronald Sicurel, que é um matemático renomado, né, que estudou com um dos maiores matemáticos do século passado, lá na Suíça, mas depois dos primeiros 30 segundos, segundo Ronald, ele não entendeu absolutamente nada, nada. E todos nós olhando para o cara, olhando para o relógio, eu pensando Brasil e Coreia, daqui a pouco eu estou aqui ouvindo um matemático que eu apertei a gravata, devia ter estrangulado ele com a gravata, mas está aí o matemático falando de coisas que eu nunca mais vou ouvir na minha vida e que ninguém mais conseguiu entender. Bom, depois de 20 minutos, o presidente, delicadamente, o presidente da academia, indicou ao querido matemático que era a hora dele terminar, porque tinha ainda muita gente para falar. E ele conseguiu falar mais uns 10 minutos fácil de algo que ninguém entendeu. Voltou para o lugar dele, todo sorridente, sentou do meu lado e virou para mim e falou: "Did you like it? Você gostou?" Eu falei: "Nossa, foi sensacional." Olhando para o meu relógio e sabendo que eu ia perder o jogo da Coreia se a coisa continuasse desse jeito. Bom, para meu desespero, logo depois do nosso matemático maluco, falou uma professora alemã estudiosa dos genes da drosófila, aquela mosquinha de banana, né? Uma das criadoras do genoma, não criadoras, do estudo do genoma de drosófila, uma pioneira, mulher sensacional, só que ninguém disse para ela que tinha Brasil e Coreia do Norte passando na televisão ao vivo, do outro lado do Rio Sena, e que o cara sentado atrás dela queria assistir o jogo. Pois bem, ela foi lá mais meia hora de drosófila. Acabou a mosca e de repente eu ouço o nome, Miguel Nicoleles, Brasil. E de novo bateu a paura. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, porque sempre existe a possibilidade de ter outro cara, de ser outro Miguel Nicoleles do Brasil, que eles se elegeram para a Academia Francesa. Quando eu olhei para o lado, olhei para o outro e vacilei, o meu amigo Ronald na plateia começou a mexer o dedo, desesperado, falando: "É você, é você." E eu me dei conta que era eu mesmo. Foi aí que caiu a ficha. E eu levantei e, para surpresa dos meus amigos matemáticos, astrofísicos, químicos orgânicos e a rainha das drosófilas, falei em francês. E disse que, nos 5 minutos alocados, como bom brasileiro, acreditem se quiser, eu falei nos 5 minutos, porque estava na hora do jogo. E disse que, uma vez que a minha carreira futebolística tinha sido frustrada no Palmeiras, não me restou nenhuma opção a não ser seguir os passos do grande Santos Dumont, que 100 anos atrás, provido de um banco de cilindro de bicicleta, cordas de nylon de piano, bambu e papel de seda japonês, criou o primeiro dirigível capaz de contornar a Torre Eiffel, saindo do ponto de Saint-Cloud, lá no Bois de Boulogne, contornar a Torre Eiffel e, por seus próprios meios, voltar ao ponto de partida e inaugurar a era do voo controlado para os homens. Eu estive, antes de ir na Academia Francesa tomar posse, no ponto exato onde Santos Dumont decolou naquele dia, em outubro de 1901. E lá existe um ícaro, porque a praça chama Praça Santos Dumont. E existe um ícaro num pedestal apontado para a Torre Eiffel, na ponta dos pés, se preparando para se lançar pela primeira vez no espaço, nos céus de Paris, para nunca mais abandoná-los. Para, como Santos Dumont dizia, voar como os pássaros o fazem. E eu disse que lá estava eu, filho de Dona Giselda, neto de Dona Lígia, bisneto de Dona Ada, trisneto de Dona Paulina, como brasileiro, assumindo a cadeira na Academia Francesa, que muito provavelmente deveria ter sido ocupada por Santos Dumont, que era uma honra que eu estivesse lá, no lugar dele. Quando eu olho no relógio, falando isso em francês, eu me dou conta que eu tenho 5 minutos
para sair da La Coupole, me despedir da guarda especial do Napoleão, cruzar o Sena e sentar no restaurante para assistir o jogo Brasil e Coreia do Norte. Bom, para minha graça e sorte e fortuna, eu era o último a falar. E quando a cerimônia terminou com o martelo do presidente da Academia de Ciência Francesa, e havia um coquetel, um almoço, eu peguei meu filho, peguei Ronald e Liliane, saímos voando, cruzamos o Sena, desabotoei minha gravata, tirei meu paletó, sentei na frente da televisão da Brasserie e comecei a assistir Brasil e Coreia. E o garçom, vendo o meu desespero em tirar a gravata, tirar o paletó, relaxar e ver o jogo, veio para o meu amigo Ronald Sicurel e perguntou o que aconteceu com ele. O Ronald Sicurel vira para ele e fala: ele acabou de tomar posse na Academia Francesa, mas ele é brasileiro e tem um jogo com a Coreia do Norte. Ele veio assistir. Pois bem, o garçom foi falar com o dono do restaurante e eu não paguei o meu almoço, nem o meu vinho, porque ele veio dizer para mim que o membro da Academia Francesa, que tinha acabado de tomar posse, não pagava almoço na brasserie dele. Pois bem, eu assisti o jogo, o Brasil ganhou de 2-1, apesar que na Coreia o resultado foi 1-0 para a Coreia do Norte. Foi noticiado que o Brasil perdeu da Coreia do Norte, porque a Coreia fez um gol no finalzinho, mas o resto do jogo não foi mostrado, só os últimos 2 minutos. E eu saí daquele restaurante com a vitória brasileira na Copa do Mundo, sem gravata, sem paletó, com a minha camisa verde e amarela que estava por baixo, pensando em ouvir essa música, porque naquele momento era a única música que valia a pena ouvir. E no momento em que nós vivemos, aos meus queridos amigos franceses de Paris, Henri Cohn e todos os outros que eu conheci na minha carreira de 38 anos ao longo dos anos, eu dedico para vocês e para o lugar que um certo Napoleão construiu essa pequena homenagem na voz da inesquecível cantora francesa Mireille Mathieu. Porque isso tocou no dia 15 de junho, no prédio do Institut de France, enquanto a gente andava em procissão com a guarda de honra de um certo Napoleão. Boa noite, cuidem-se e até o próximo episódio do Nicoleles Night News.